Olá pessoal, tudo bem? Mais um FANAICast, primeiro de 2023. E para estrear, a gente trouxe nada mais, nada menos do que Juninho, diretor de FANAI do Grupo Proeste. Um grupo enorme. Quantas lojas, Juninho? 16 lojas, Daninha. 16 lojas que estão onde? Interior do estado de São Paulo, né? Nós estamos em Bauru agora. Tem Botucatu, Lençóis Paulistas, São Manuel, Avaré, Tupã, Adamantina, Dracena, Ourinhos e Prudente. Dominaram o interior de São Paulo. São 12 cidades, né? E 16 concessionárias. São quais bandeiras? Bandeira Chevrolet, Renault e Nissan. Olha, tô falando, estão dominando o interior de São Paulo. Então hoje o bate-papo vai ser tranquilo, gostoso, agradável, com um amigo da FANAI Brasil. Estamos há quanto tempo juntos, parceiros? Quanto tempo? 12 anos. 12 anos. 10 anos, na verdade. 10 anos. Começamos em 2012 a implantação da FANAI Brasil lá. Eu entrei na Proeste em dezembro de 2010, né? Mês passado fez 12 anos. E em 2012 nós fizemos a parceria com a FANAI Brasil. Maravilha. Então agora a gente está falando de janeiro 2012 para 13 anos. Isso. Maravilha. É um tempo de parceria, de produção, de rentabilidade. Sim, muito, muito. A FANAI Brasil veio num momento assim bem delicado, né? Porque ela assumiu a operação lá em 2010 e aí os bancos estavam movimentando, né? Nós tínhamos comissionamento, né? De retorno, que era até 12, aí caiu para 6 e depois veio para 3, né? 3%, 3,6%, né? E o FANAI Brasil veio somar isso, na verdade ela veio compor essa rentabilidade nossa, né? Já lá em 2012, né? Então nós usamos, né, a FANAI Brasil, a parceria da FANAI Brasil para compor a rentabilidade que a gente não tinha, né? Que nós deixamos de ter, né? Ninguém acreditava, né, que ia terminar, né? Sim. Que ia acabar, né? Foi uma época que todo mundo foi muito difícil. Isso vai voltar, esse retorno vai voltar. Foi muito difícil. E não voltou. E o que é interessante é que, Juninho, você hoje tem, né, nessa nossa parceria, você utiliza o sistema, utiliza os produtos e utiliza a consultoria. Sim, sim. Trabalho completo. Sim, completo. Consultoria. O que pesou, na verdade, né? O Pardal ele teve numa FenaBrave aqui em 2012, final de 2011, 2012, e levou para mim lá vários cartões lá, várias empresas, né? E aí eu fui pesquisar. E dentro das melhores opções que analisamos lá, foi a FANAI Brasil. Isso já lá em 2012, né? Porque os outros que a gente tinha lá analisado, cuidava só do financiamento. E a gente precisava de rentabilidade, né? De produto na operação e do apoio que vocês têm, né? Então, isso aí que faz a diferença, né? Você comentou aí sobre uma peça-chave, que é o Pardal, né? Tem algumas pessoas que podem não conhecer o Pardal. Quem é o Pardal na Proeste? Rapaz, o Pardal é o coração da empresa, né? O patrão, assim, é uma pessoa que tem que tirar o chapéu mesmo, né? Eu até brinco assim, não tem medo de nada, né? É por isso que ele tem tantas, assim, concessionárias e empreendimentos, né? Porque é uma pessoa destemida mesmo, é empreendedora, né? Eu brinco com eles desde... Conheci o Pardal em 2006, né? Pelo HSBC. Aí fizemos uma boa parceria. E o Pardal, na época, ele trabalhava assim, ele não usava computador, né? Ele não usava computador, não usava nada. Ele fazia tudo na mão. Tudo na mão. Tudo na mão. Até hoje ele tem bastante controle nos caderninhos dele, né? Mas ele usava 3 pastas assim, né? Aquelas pastonas grandes, sabe? Ele carregava 2, 3 pastas, né? Pra dentro da sala, cheio de caderninho. Eu falava pra ele: ô Pardal, você vai crescer, você já é grande, mas vai crescer de um jeito que você não vai dar conta, né? E aquilo foi indo, né? Gravando e tal, né? Na cabeça dele. Isso quando eu conheci o Pardal. Porque eu já ouvia falar do Pardal, mas eu não conhecia pessoalmente, né? Pardal, dono do grupo. É o dono do grupo, é o... Por isso você fala do teu coração. É o diretor, é o presidente do Grupo Proeste, né?
Ele que fundou a Proeste, né? Então, assim, é um cara destemido, né? E a cabeça, nossa, inteligentíssimo. Né? O que eu faço no HP, ele faz de cabeça, sabe? Então, tem que tirar o chapéu mesmo, né? E tem uma história linda. A mão dele faz muita diferença, né, no nosso negócio. Ele começou com Corcel, né? Sabe, assim, a família passando dificuldade, já casou muito novo, e, e aí ele foi no mercado lá fazer uma compra lá com um Corcelzinho. Aí um cara quis comprar o Corcel dele, e ele devendo, ele vendeu o Corcel, sobrou dinheiro, pagou as contas, sobrou dinheiro, comprou outro carro. Aí que ele deu um estalo, né? Falou, esse negócio deve ser bom mesmo, né? Vendi um carro, paguei tudo minhas contas, já comprei outro. Aí ele começou com o negócio dele, desse forma aí. Olha, Sim. Pardal tem história. Pardal, eu quero você aqui, hein, pra gente... Não, esse aí tem história, esse vale a pena, viu? Um bate-papo aí. Bate-papo, legal. Vamos continuar a falar desde da SBC, mas antes eu queria falar sobre 2 pontos. Primeiro, é sobre nossos patrocinadores. Nós temos aqui 2 parceiros da FNI Brasil, 2 patrocinadores do FNI Cast. O primeiro, que está aqui já aparecendo, é o FNI System, Sistema de Gestão Completo de FNI, mais de 50 relatórios, comissão, que você consegue tirar relatório de comissão ali para mandar lá para o RH fazer pagamento, controle das vendas, dos produtos agregados, relatório por vendedor. Juninho usa a FNX System? Sim. Quanto tempo? 10 anos, né? 10 anos utilizando e tendo todo o controle da operação na palma da mão. E o nosso outro patrocinador é a BS2. Estava aparecendo aqui, vai aparecer daqui a pouquinho de novo. Nosso patrocinador master, nosso parceiro na distribuição de produtos. SPF, garantia estendida, garantia mecânica, gap, conteúdo. Olha, tem uma arquitetura de produtos que a concessionária pode colocar isso para rentabilizar a operação. Também é seu parceiro e rentabiliza bem, né, Juninho? Sim, sim. É muito importante, né? Não só por conta da rentabilidade, mas a gente vem, assim, de anos difíceis, né? Com a pandemia. Então, quando a gente não está protegendo só a carteira do banco e a nossa, a gente está protegendo o cliente nosso também, né? Isso que a gente pensa, né? Porque é uma coisa assim que às vezes o vendedor ele reluta em manter ou falar do produto, né? Do benefício para o cliente. E às vezes o próprio cliente não quer, né? No momento ali. Mas já aconteceu várias vezes de o cliente não querer assinar na hora e vier e ter passado um tempo, ter que usar. Então, assim, a família, todo mundo sabe que existe seguro proteção financeira. As pessoas não querem na hora, mas depois correm na concessionária, porque é lá que vai perguntar. Porque tem um amigo que comenta, um advogado que vai perguntar, vai lá ver se não tem um SPF lá, vê se não tem uma proteção. Vai na concessionária. Aí, infelizmente, a gente vai falar, infelizmente, foi oferecido e a pessoa não quis proteger a família. Porque nada vai trazer o dinheiro não vai trazer a pessoa de volta, não é verdade? Mas vai dar um conforto. Vai dar um conforto para a família, que tem que pagar para nascer, para viver e para morrer. Não é verdade? Literalmente. Né? Assim funciona? Uma proteção completa. Com certeza. Que a pandemia, ela fez o SPF crescer a produção dele. Com certeza. Por conta do desemprego também, né? Por conta do desemprego. E esse problema é que antes o vendedor tinha que contar uma história do passado para proteger. Hoje ele fala de 2 anos atrás. Sim, é histórico muito recente, né? Então a pandemia veio aí para muita coisa. Nós aprendemos com a pandemia, né? E tivemos que se reinventar ou fazer coisas que não eram feitas, né? Não só em termos de benefício, mas com de atendimento também, né? Sim. Verdade, a entrega online, né? Tudo virou online, né? E o departamento de FNI também. A pandemia, ela potencializou o departamento de FNI. Deixou ele mais importante ainda, né? Com a venda de agregados, com a Com certeza. Legal. Bom, a gente vai voltar para a HSBC, mas antes, a gente vai deixar o presente do FNI Cast para você. O presente do FNI Cast, ele é também um gatilho para o último tema. Eu vou te entregar aqui. Olha, tem que ter presente, hein? Rapaz, o negócio é muito chique. Dá uma olhada. Nossa. A gente vai colocar ele aqui. Deixa eu ver aqui.
Deixa eu ver aqui. Vai deixar ele aqui na mesa e a gente termina o nosso FNAcast. Não acredito nisso. Olha só. Esse é um momento maravilhoso, né? Nossa, obrigado, deixar viu? aqui? Vamos deixar aqui, ó. Vamos deixar aqui que me dá sorte. Deixa eu mostrar aqui pra câmera antes. Casamento de quem? Casamento da Giovana, minha filha mais velha, né? E quem que tocou no casamento da Giovana? Eu tive que fazer uma palhinha lá, né? Porque eu não resisti, né? Legal, vamos deixar aqui, a gente vai finalizar o nosso FNAcast falando desse momento aqui muito bonito. Uma foto muito bonita, Juninho. Obrigado. Isso é uma recordação pra vida, né? Ela puxou a mãe, né? Porque é bonita, né? Não é? Não é isso. Olha você fazendo a participação aqui. Gi fazendo a participação aqui no casamento. Sim, E você vai ser vô. você voa. Através de quem? Da Isabela. Da mais nova. A mais nova é tudo mais rápido, né? Não é? Sai de casa primeiro, né? Ela teve assim, ela tem mais. A gente cria os filhos iguais, né? Procura dar a mesma educação, tudo. Porém, a personalidade de cada um aí a gente não tem como controlar, né? Então a Giovana, ela tem um jeito e a Isabela outro, né? Puxou o pai e a mãe? Oi? Uma puxou a personalidade da Adriana, a outra puxou a personalidade do... Sim. Então você tem três A mulheres. Giovana é mais chorona que nem eu, né? A Isabela é mais dura que minha mãe, né? A Isabela, ela fazia arquitetura, né? E queria gostar de desenhar, aí ganhou uma maquininha, comprou uma maquininha de tatuadora, de tatuagem, começou a tatuar, ganhou o dinheirinho dela, foi morar sozinha. No meio da pandemia. Eu falei, você tá louca, no meio da pandemia, né? Vai morar sozinha? Não, pai, eu quero isso, eu quero. Eu falei assim, a gente relutou bastante, né? Mas e eu tava pensando, poxa vida, nas entrevistas que a gente faz, né? A gente vê tantos jovens, né? E a gente entrevista jovens, né? E o que a gente quer, o que a gente mais quer é o comprometimento, né? Desses jovens, né? E a gente vê isso em muito deles, né? Que estuda, que trabalha, né? Que almeja, assim, um futuro melhor, né? Comprar a moto, comprar o carro, com o dinheirinho deles mesmo. Aí fala, poxa vida, se eu quero isso das pessoas que eu entrevisto, como é que eu não vou incentivar minha filha a fazer isso, né? Porque é a responsabilidade que ela queria, né? E eu não tava, assim, aceitando muito, mas, poxa, é uma responsabilidade, né? Eu tenho orgulho delas, e a Isabela, nossa, ela é fera. As duas são maravilhosas. Giovana também. Eu conheço, eu não tenho Tem que falar. respeito a falar, na Sim. verdade. Que eu adoro as duas, assim como eu adoro a Adriana. Se não for no casamento, mas tudo bem, né? Não deu, né? Mas é por força maior, né? Então, Exatamente. então, Vamos andar? sim, vamos lá. Vamos ver se Seu Pardal, você estava na HSBC? Sim, abri a operação lá do HSBC, né? Aí, Você estava trabalhando no HSBC? sim. Qual era a sua função lá? Então, era... O pessoal fala gerente, o supervisor, né? Regional, né? Porque não existia HSBC no interior do estado de São Paulo. Então, tinha em grandes centros, né? Campinas, Ribeirão. Ribeirão também não tinha Campinas e tinha São Paulo. E um banco tradicional. E eu recebi uma ligação, eu tava numa padaria, cara. Aí, Newton Severo. Eu recebi uma indicação sua aqui. Você consegue... Vamos marcar uma entrevista para depois de amanhã? Eu falei, vamos, você tem condições de montar uma equipe aí? Eu falei, tenho. Não tinha nada, né, cara? Mas assim, não que eu não tinha condições, mas eu não via pessoas na minha cabeça, né? Me pegou aí. Chegou. Eu falei, vambora, né? Então tá, fiz a entrevista com ele lá e marcamos a entrevista. Aí contratei um operador, chama César, um amigo meu, sabe, de longas datas também. Trabalhamos em 3 bancos juntos. E Cezão, tem que trabalhar comigo e tal. E ele veio. Porque o que acontece? As pessoas que estavam já trabalhando em outros bancos não queriam arriscar. Não por causa de mim, mas porque não conhecia o banco tradicional. Vou trocar o BV, troco no HSBC. Indo pro interior. Não é desmerecendo o banco ou nada, é que a pessoa tá lá, né? Banco mais arrojado, e o HSBC ninguém conhecia na rua, né? Então, sempre é bem mercado, não tive problema com isso. E aí, abriu o HSBC. O HSBC não queria fazer loja de pedrinha, né? Só queria fazer concessionária. E aí eu fui para as concessionárias. Foi quando eu conheci o Pardal. Fui atrás do Pardal.
visitar o Pardal. Na verdade, quem me atendeu lá na concessionária, o primeiro atendimento foi a Sandra, que é a supervisora nossa lá, vocês conhecem. Ela já tá lá, isso, já tá há 20 anos no grupo. Então, incondicionalmente, ela fazia o que eu faço lá hoje, né? Do jeito que podia ser feito, ela que faz, né? Ela que fazia. E aí mandei uma tabela para ela numa sexta-feira, mandei um fax ainda, tinha fax na época. Mandei um fax, uma tabela lá, falou, ó, manda pro seu patrão aí que é isso que a gente vai chegando, né, HSBC. Eu tive que comprar, né, a operação, né, porque ninguém conhecia o HSBC, né. O fax chegou então com o valor que você... Não, o valor lá, um acordo, mas para arrebentar, que ninguém tinha, né. E aí na sexta-feira, na segunda-feira já me chamou lá para conversar, acertamos as bases lá e deu certo, né. O patrão foi bem legal. Naquela época, quantas lojas a Proeste tinha? O Pardal, ele tinha 2 Fiat e 4 GM. Tinha 6 lojas. 6 lojas. Então, mas mesmo com 6 lojas, hoje quase metade, né, do que... Sim, hoje tem 16, né? 10 a mais. E aí você já foi com um acordo... Sim, altíssimo. sim. Porque você queria ser o primeiro... Não, fui comprando. Tipo assim, coisa absurda mesmo. Né? Coisa que ninguém tinha no mercado, né? E deu certo. Deu certo. Foram umas operações bem bacanas mesmo. E foi uma relação de confiança, né? Então, porque teve dinheiro adiantado, porque os bancos têm faz bastante acordo diferenciado, né? E na época eu que fazia isso aí, né? Eu tinha autonomia para fazer. E o Nildo Severo me apoiando, né? Edivaldo também, que era o gerente que dava um apoio pra gente lá também, de Jundiaí, o Edivaldo. Então eu tive bons professores, sabe? Que sempre me apoiaram aí. E aí foi uma relação de confiança com o Pardal. E o Pardal, na época, pra você ter uma ideia, pagava o acordo com recibo, cara. A concessionária não precisava nem emitir nota pra pagar, pra receber o acordo, né? Era muito dinheiro. E o Pardal assinava recibo em branco pra mim. Você acredita? Confiança já tá... Não, já tava naquele tal, né? Falou, não, assina em branco, né? Quando ele às vezes tinha que viajar, eu falei, mas papel em branco, timbrado, cara. Não, depois você senta aqui, preenche e tal. E ele sempre foi assim, um cara bem... quando ele confia, né? Ele gosta, né? E pegou o gosto mesmo, porque eu ouvia falar do Pardal, né? Eu conheci ele, assim, por outras pessoas. E o Pardal sempre teve fama de um cara bravo, né? Falei, puta, mas esse aqui é o cara bravo? Tem, mas ainda tem. Ele tem. Ainda tem. Não, ele tem. É tipo aquele paizão assim, né? Que ele só dá uma olhada, né? Todo mundo já sabe. Então a gente já sabe, né? Se ele tá bom ou se não tá. Porque você vai convivendo com as pessoas, você vai conhecendo, né? Então, pelo tom de voz, né? Por telefone. Então a gente falava muito, né? Quando... bastante, né? Que ele me pedia pra provar um monte de ficha, né? Tudo que recusava lá, ele ligava pra mim, né? Então, tinha esse diferencial também, né? No meu tempo de banco, né? Hoje em dia é tudo por escoragem, né? Tudo mais informatizado. Melhorou em alguma parte, mas em outra também ficou muito frio, né? O atendimento, né? Então, a gente sente falta, né? Do atendimento aí diferenciado aí dos bancos, né? Por conta de aplicativo, os FNAs hoje que faz tudo, né? O operador do banco fica muito tempo, tem banco que passa 70% do tempo fazendo cobrança, né? A concessionária hoje, sendo correspondente bancária, ela já assumiu esse... Sim, assumiu esse papel, né, de responsabilidade, né, de preenchimento. Os FNAs, ele tem certificação de correspondente bancário e o CPF dele está no Banco Central, né? Então, é séria. Tudo que, com Cada certeza. vez mais sério. Não é assim, né? As pessoas, assim, que na verdade o FNI, a gente percebe aí com o atendimento, e não é só no grupo que acontece, isso aí eu acredito que em outros também, a gente sabe que acontece em outros. Todo mundo quer entender de FNI, né? Todo mundo quer entender. É que nem futebol, né? Todo mundo quer ser técnico, não quer ser juiz, né? Mesma coisa que todo mundo quer ser FNI, entende FNI. E acho que é lá só passar a ficha, porque isso aí já foi faz tempo, né? É lógico que tem que passar uma ficha, né? Tem que preencher um cadastro bem preenchido, né? Mas o pessoal quer ser FNI. Então a gente tem essa dificuldade ainda, infelizmente, ainda enfrenta isso, né, nas concessionárias, né?
E não é assim, é uma coisa muito mais que isso, né? Pra treinar muito. E hoje em dia não é só passar o cadastro, né? Porque a gente tem que rentabilizar, né, o nosso negócio. O FNA é comercial. É comercial, tem que falar com o cliente, né? E tem que falar dos produtos, falar da proteção, né? Do gap e explicar mesmo o contrato para o cliente, né? Sempre que possível, né? Porque é isso que a gente pede para os FNAs da Proeste, né? E você do HSBC para gestor, que você entrou como gestor de FNA da Proeste e depois virou diretor. Você foi direto da HSBC para lá? Como que foi essa transição? Não, na verdade, minha história com financiamento começou em 98, né? Mas eu entrei no Itaú em 87. Então eu tive uma escola boa, né? O Itaú, nossa, tem que falar, até arrepia, né? Porque tem bancos que marcam a gente, né? Então, assim, minhas filhas cresceram no Itaú, né? Sabe, plano de férias do banco, tudo mais. E lá no Itaú eu entrei em 87, que eu trabalhei, eu era office boy, né? Eu atendia lá os bancos, ia nos bancos, e eu tava sempre perguntando, ó, não tem nada pra mim aí e tal, né? Eu trabalhava no banco, né? Puta, maior legal, né? Bancária, né? Claro. E trabalhando desde cedo, né? A gente trabalha, né? Desde os 12 anos a gente trabalha, né? Naquela época eu não registrava, né? E aí fui trabalhando. Eu lembro que quando eu entrei no Itaú, em 87, eu trabalhava na Bauru Painéis, né? E eu fiquei 1 ano trabalhando na Bauru Painéis e no Itaú, porque eu não podia largar o meu patrão lá, né? Toninho e Edgar, né? Que são donos lá da Bauru Painéis, né? Toninho foi até vice-prefeito também de Bauru já. Então eu não podia abandonar eles. E eu entrava na Bauru Painéis 7h30 da manhã, fazia o café lá. Eu fazia de tudo lá na Bauru Painéis, né? E eu saí de casa a pé, né? Eu saí de casa a pé, atravessava uma linha assim, uma linha de ferro lá, pra chegar no centro da cidade. Aí eu fazia o cafezinho, né? Chegava cedo e tal. O Edgar me ensinou a fazer café. Eu não bebo café, mas eu sei fazer café. Aí trabalhava lá até meio-dia 15. E aí eu subi o viaduto ali da 13 de maio. E eu trabalhava no Itaú. Meu horário era da 12h30 às 6h30. Aí eu saía do Itaú, às vezes 6:45, e ia direto pro Prevê. Eu estudava no Prevê, né? Aí cheguei em casa às 11 horas da noite. Fiz isso 1 ano, cara. Nossa, meio... Sim, claro. Sem suor, sem ganho, né? Não tem nada, né? Tem nada. Então eu entrei no Itaú. Ali eu trabalhei em vários departamentos no Itaú, né? Entrei na captação, compra e venda de ações, Fundo 157, carteira excedente, depositária, isso é tudo de duplicatas, né, que fala, né? Aí trabalhei no Telex, que nem existe mais, é lógico que não existe. Não. Telex, fax, não existe mais nada disso aí, né? Não, hoje tá em museu. Tá em museu, né? Essa nova geração só em museu, então, no Google, quando faz uma busca. Mas uma escola e tal, né? Então eu trabalhei nos departamentos ali, fui pra tesouraria e fui pro caixa. Da tesouraria fui pro caixa. Aí fui trabalhar no posto de serviço da USC, Universidade Sagrado Coração. Do Itaú, tinha um Itaú lá dentro. E ali eu fui pegando mais contato, né? Que eu atendia mesmo os professores no balcão, mesmo porque você trabalha no posto de serviço, tem que fazer tudo, né? Então, tinha intimidade, assim, né? Identificava o que ele queria, o que ele precisava. Na época a gente trabalhava com listão. O professor ligava: ô Juninho, vai cair um cheque meu, você não segura para mim, você não paga, aí depois deposita. Ainda a gente conseguia fazer isso aí, né, nos bancos. Porque hoje é todo sistema, né? Trocava a fita, devolve o cheque mesmo. Mas a gente segurava, via lá, o cheque do Daniel lá. Cara, Daniel, tá caindo um cheque aqui e não tinha saldo. Ligava, tô pagando, depois você vem. Então a gente tinha isso, como fazer isso. É o tal negócio, que às vezes chegava lá, o professor falou: precisa de um cheque especial. Eu falei: cara, especial aqui é você, cara. Não precisa de cheque especial. Já você ter 10 mil de limite e devolver seu cheque. Aqui, se você conversar com a gente, que não vou devolver seu cheque, cara. Nós vamos te ligar antes. Qual o diferencial? É o diferencial, né? Então, a gente fazia diferença lá, né? Trabalhava, o Milton era o gerente, o Tatsu era supervisor de caixa e eu de caixa. E tinha um guarda lá, né? Que era o Edson. A gente dividia a marmita lá, né? Também. E até viramos um grupo de pagode lá depois, né? Aí, depois aqui, ó. Nós montamos um grupo de pagode na USC lá, né? Tocava pros calouros e tal. Mas legal.
E aí você ficou quanto tempo no Itaú? No Itaú. Itaú foi PV? Aí não, eu saí do Itaú. SBC, na verdade. Eu saí do Itaú. Aí eu trabalhava no Itaú lá de caixa e tal. Aí eu ouvi dizer do Itaúcred. Aí começou minha história com financiamento de veículos. Itaúcred. Começou no Itaú. No Itaú. No Itaúcred. Aí eu já estava há 11 anos no banco. Aí a Itaúcred foi abrir a Itaúcred em Bauru. Aí eu falei, puta, o que esse Itaúcred meu queria? Fui pesquisar no circular, né? Circular de banco, né? Não sabia o que fazia um operador de financiamento. Aí mandei meu currículo, o pessoal ficou lá com o currículo lá parado 1 ano, praticamente. Aí voltou o currículo lá, depois de 1 ano eles voltaram com o funcionário. Aí eles me ligaram, o pessoal da agência, ó, gente, tem um pessoal da Itaúcred aqui, ó. Aí eu cheguei lá, era o João Carlos. O João Carlos era gerente de Ribeirão Preto, que cuidava de Ribeirão e Uberlândia. E a Itaúcred não era nada, o Itaú não tinha nada, não tinha know-how de financiamento externo, né? Eles pouco exploravam isso dentro do banco, né? Aí entrou o Marcos Bonomi lá e começou a melhorar isso, né? E colocar a operação para externa, né? Melhorar a operação externa. Foi quando eu fui lá participar dessa entrevista. Você praticamente participou do começo Do começo. O Itaúcred não existia. Dentro de concessionária? Sim, desde lógico, concessionária. A Itaúcred não existia no interior também. Tinha em Ribeirão, Campinas e Bauru não tinha, né? Aí, o João Carlos falou, Juninho, é o seguinte, você vai participar de um processo seletivo, porque eu vou buscar pessoas de mercado, né? Você não conhece tal, né? Você é do banco tal, mas não conhece ninguém. Tudo bem. Aí o processo seletivo lá, falei, me coloca aí, né? Aí foi lá, dinâmica de grupo, aquelas coisas lá. Tinha 12 candidatos. Aí foi. Pegou 2 operadores experientes, o Pirulo e a Rosa. E eu lá, bonitão, sem experiência, nada. Falei, vamos nessa também. Aí entrei também. Tinha 3 vagas e eu entrei. Eu sei que eu fiquei sabendo depois que teve colegas de agência lá do Itaú, que eu trabalhava em Bauru lá, né? Que foi também pedir lá para participar. Mas a primeira coisa que eles perguntaram é quanto eu ia ganhar, né? Eu não queria saber quanto eu ia ganhar, cara. Você queria um desafio. Eu queria desafio, eu queria sair do caixa, cara. Entendendo? Porque é o seguinte, né? Eu sempre me falava, eu sempre vendi no caixa. Eu vendia, o banco já começou a colocar meta naquela época lá no caixa. Eu tinha que vender débito automático, incentivar o cliente a usar o caixa eletrônico. Você acredita? Naquela época ninguém usava, né? Então o desafio nosso no caixa era isso, vender. Eu vendia pique no caixa, né? Então eu precisava de mais, né? Tanto é que quando deu certo na Itaúcred, eu não perguntei quanto é ganhar nada, deu certo lá. Eu também, e se não der certo lá, tinha um superintendente de agência que chama Guaraci. Ele falou, Juninho, se não der certo lá, você está comigo. Que aí chamava assistente de gerência. Aí eu ia para assistência de gerência, né? Porque o negócio meu era trabalhar na área comercial, né? E aí, entrei na Itaúcred, graças a Deus. Eu ia ser operador de Botucatu, operador de financiamento. E mudou a diretoria no meio tempo lá, quiseram me conhecer de novo e falaram assim, nós vamos precisar de um analista de plataforma. Como você é do banco, fica como analista de plataforma, você vai conhecer na operação e tal, e depois a gente vê lá uma oportunidade para você ir para a rua. O que é o analista de plataforma? O analista de plataforma é que cuida da parte burocrática do negócio, né? Que vai pegar os credenciamentos das lojas, das concessionárias, o operador vai para a rua, faz o acordo comercial lá, fala, vamos cadastrar. Leva tudo isso para dentro. O analista vai ter que pegar, organizar e formalizar, na verdade, né? Então, a minha função lá era conferir contrato, formalizar, atendia lojista por telefone também. Mas como eu queria muito ir para a rua, né, os operadores usavam BIP na época. Coisa chique, né, velho? É só médico que usava aquilo lá, né? Velho, deixa eu usar esse negócio aí um pouco, né? Aí de sábado tinha esse operador que contrataram lá, ele começou a fazer faculdade. Aí ele falou, gente, você não atende minhas lojas de sábado? Eu vou sim, cara. Aí eu comecei a atender, dar um suporte na loja dele e ficava com o BIP dele. Nossa, BIP desse tamanho, né? Chique, tocava lá. Nossa, chegava com o BIP lá, parecia que tinha ganhado na Mega Sena, né? Igual médico. A mesma coisa. A minha história começou ali. Aí eu fui aí mudou a gerência da Itaúcred lá em Bauru. O João Carlos, aí eu fiquei praticamente tomando conta para ele, né? Ele
e aí Ribeirão, Uberlândia, e eu dava o suporte para ele. Não tinha nada na Itaúcred, né? Quando montamos na parte de cima do banco lá, só tinha um telefone vermelho e uma mesma cadeira. Aí a plataforma 2025 lá, tudo que tem lá dentro, até o que tem lá, tudo que eu pedi, vi a requisição, junto com o João Carlos, é lógico, eu não tinha experiência, mas eu vi a Itaúcred crescer, né? E aí mudou a gerência, veio o Pedrão. O Pedrão, ele era do Banco GM, foi contratado pro Itaú e assumiu a gerência da Itaúcred. Eu, com esse cara aí eu aprendi, assim, em falar para você, 70% do que eu sei de financiamento, é o Pedrão que me ensinou. Então ele foi sua escola. Foi. Dentro do Itaú, com esse gestor. Sim. Eu tive bons gestores, né? Graças a Deus, assim, eu tive boas pessoas, assim, sabe? Que eu comecei a trabalhar, né? Desde da Bauru Painéis, da Office Boy, né? Da Martins Assessoria, né? Tudo pessoas boas, né? Graças a Deus, não tive problema com isso. E você se sentindo comercial, que você sempre foi comercial, no banco você já vendia os PIX, vendia requisição do caixa. Quando você sai do comercial para fazer esse trabalho mais dentro da base, você se sentia bem? Ou você queria voltar logo para fora? Não, eu queria voltar, eu queria ir pra rua, né? Porque eu vi os operadores lá, operador, né? Celular bom, carro, não tinha um bip, né? Tinha um bip, né? Eu queria um bip, né? O dinheiro vinha da rua. O dinheiro vinha da rua, mas... Fechar negócio. Fechar negócio, mas eu tinha que aprender, né? Se eu fosse pra rua, na verdade, naquele momento, talvez eu nem estaria aqui hoje, porque eu nem... eu não sabia nem como comportar, às vezes, comercialmente falando, de fato mesmo, né? Uma negociação, um telefone, né? Porque antigamente não tinha telefone em casa, né, cara? Você sabe, né? Então, você deu um passo. As crianças hoje já saem falando, já nascem falando no celular, mas antigamente, pra gente falar no telefone, falar com o telefone com 12 anos, cara. Não deixava a gente entender telefone. Você deu um passo para trás, comercialmente. Sim. Para poder aprender e ter uma base mais sólida. Para sustentar depois. Sim, ali eu aprendi tudo que tinha de dentro ali, como analista de plataforma, né? Uma coisa que eu já queria. E aí quando o Pedrão chegou, aí eu comecei a sair com ele. Ele falou assim, vamos de sábado, nós vamos nas concessionárias. O Pedrão muito influente, trabalhando em GM, né? Então ele ia nas concessionárias GM, fazia churrasco de final de semana. Todo sábado tinha churrasco em algum lugar, né? Era gostoso, era nostálgico, mas é diferente, cara. Mudou muito hoje, né? Não só por conta dos aplicativos, né? Modernidade, mas a coisa ficou fria, né? Então, perdeu esse relacionamento. Perdeu, né? Perdeu. Então, vou chegar nos tempos atuais, eu vou poder comentar um pouco do que eu sinto, né? E que a maioria dos lojistas, dos concessionários, sente isso, né? Porque vem de uma escola diferente, né? Porque nada substitui a máquina, né? Nós temos que ter, né? Temos que ter um software de apoio, que nem da FENE Brasil. Mas não é isso só que vai funcionar, né? É uma pessoa capacitada. Nada vai... Sim, nada vai substituir a pessoa, né? E assim foi. O Pedrão entrou e eu comecei a sair com ele. Ele falou, Juninho, agora você vai pra rua. E eu fui pra rua. Sozinho? Fui pra rua. Comecei a atender Bauru e Lins como operador. Aí contratamos um em Lins pra eu ficar só em Bauru. Aí depois eu fui ajudando ele nas contratações, porque também tinha muita confiança, né? Gostava do trabalho. E eu fiquei 11 anos lá. 14, eu fiquei quase 15 anos no Itaú. Mas 11 anos focado... Não, 11 anos na agência e quase 4 anos na Itaúcred. Itaúcred não existia, né? E aí, Bonomi, eu vim para São Paulo, aí eu vim fazer treinamento no SEIC e tal. Conheci o Marcos Bonomi. Puta, um cara fantástico, né? Pessoal, assim, é outro mundo, né? Você começa a sair daquele mundinho seu, né? Falei, nossa, acredito que o Itaú é tudo isso, né? Sabe, é doido o negócio, né? Itaú é um monstro já hoje. Nossa. Naquela época, eu imagino que você pegando ainda toda essa transição, esse começo de operação, porque você pode dizer que você participou do começo. Sim, o Itaú, ele começou com o leasing, né? Para fora de São Paulo, você tá... Sim. Na verdade, eu posso falar a você, eu vou passar aí os bancos que eu trabalhei. Todos os bancos que eu trabalhei, eu fui abrir mercado. Então, assim, nada não chegou pronto para mim. E do Itaú, você foi para a residência direta? Não, do Itaú,
do Itaú, eu fui abrir o Santander Financiamentos, né? Então eu pedi a conta no Itaú, 15 anos de banco. Eu pedi a conta porque eu precisava de desafio também. Eu já, sabe como você serve para tudo ao mesmo tempo nada? Eu já me sentia assim no Itaú. Então, era o Pedrão ainda, né? Mas você é supervisor é supervisor dos operadores, um exemplo, tá? Então, a oportunidade aí para assumir uma filial, alguma coisa, a coisa não tava desenvolvendo, né? E, e aí o Santander, ele, que era Banespa ainda, em 2001, ele abriu operação, que chamava Canal Externo, né? Para financiamento de veículos para não correntistas. E ele foi em Bauru lá fazer entrevista, cara. Foi lá, entrevistou a cidade inteira. Todos os operadores de Bauru e região foram fazer essa entrevista. E eu lembro que quem me entrevistou lá foi o Denis Carbone Gimenez. E aí ele falava, perguntaram assim, mas você sai do Itaú? Mas só perguntava isso pra mim. Eu saio sim, cara. Mas por quê? Porque eu preciso ver se eu... Primeiro eu vim aqui para ver como eu me comportava numa entrevista, né? Primeira decisão minha foi por isso. A segunda vai ser o próximo passo aí, né? Se eu for bem na entrevista, eu vou sair. Eu já vim aqui decidido já, né? E era uma bala, né? O Santander chegou comprando mesmo os operadores, comprando. Foi bom demais. Eu fui pro Santander, né? Aí eu fui contratado pelo Banespa com carta de cessão pro Santander, porque o Santander tinha comprado o Banespa e não podia contratar ninguém. E não podia mudar o nome na transição também, né? Então minha carteira tem Banespa lá, carteira de trabalho, né? E interessante, né, que numa historinha que eu vou te passar aí, pediram 2 currículos para mim e 2 para um amigo meu que era do Itaú também, que é o Carlão. E por qualificação ou por entrevista mesmo, né? Os 2 que tinha oportunidade de ser o gestor da operação, né? De começar na gerência da operação, com demais operadores. E aí o pessoal, todo mundo ligando, hoje você vai sair? Eu falei, vou sair, cara. Eu já confirmei com o Santander lá. E eu falei, Pedrão, vai sair. Nós éramos em 12 na Itaúcred. Eu falei, vai sair eu mais 7. Ele falou, quem vai sair? Não, aí quem tem que falar são eles. Eu tô falando que eu vou sair, né? E aí foi, cara, foi um pau lascado. Santander ligando pro diretor do Itaú, falou, você não pode, o Itaú, né, ligando pro diretor do Santander, você não pode levar 7 caras aqui, você vai acabar aqui na plataforma. Eu falei, cada um com seus problemas, né, meu? Eu vou, entendendo? Aí o pessoal falava, se você for, eu vou, se você for, eu vou, se você for, eu vou. Falei, minha mãe sempre tava no chão da cozinha e chorava, né, porque ela não gosta do Santander, né? Não gostava, não. Aí foi policial, né, cara? Você não gosta, era receber pelo Banespa, acho que ele pegou trauma lá do Banespa, né? E aí eu não gostava, cara, porque não tratavam ela bem lá no Santander, né? No Banespa, na verdade, né? É muito cliente, né? Era outra época também, né? Agora não, né? Vixe, mudou bastante, né? Mas ele teve uns problemas lá e por algum motivo dela lá. Isso aqui eu saí. E eu falei, eu vou sair. E aí eu encorajei esse pessoal a sair também. E aí o Carlão me chamou um dia lá e falou, Juninho, vamos no postinho lá, depois dessas entrevistas, falou, pediram, quantos currículos pra você? Pediram 2 pra mim. Eu falei, pra mim também. Só que eles me ligaram aqui, falaram pra eu assumir a operação lá. Só que eu não vou sem você, ele falou pra mim. Cara, falei, se tivesse ligado pra mim e falado isso, eu ia sem você, eu falei pra ele. Mas por quê? Porque é um degrau a mais, cara, você vai, né, é uma experiência, né, diferente, né? E eu acho que tem que ir pra frente, cara. Eu iria sem você mesmo. Falei, mas eu não vou sem você. Falei, você vai, cara. Não, eu vou mesmo. Falei pro Carlão, eu vou. Nós vamos junto. Aí ele veio pra São Paulo fazer o treinamento e eu fiquei lá, coordenando lá. E eu tinha a operadora do Finasa que me ligava, Juninho, fiquei sabendo que você vai, cara. Então, assim, incondicionalmente, se o Juninho que tem 15 anos de Itaú tá pedindo a conta pra abrir um banco novo, poxa, se o Juninho tem 15 anos, por que eu que tenho 1 ano, 2 anos não vou? Né? E aí sim foi a história, né? Abrimos a operação. Felizmente teve lá aquele episódio lá das Torres Gêmeas, né? E a operação parou, cara. Nem começou, ela já parou. Aí nós ficamos só fazendo churrasco, cara. Você acredita?
Ficou um tempo parado. Não tinha, não mandava tabela, não tinha nada. O banco. E a gente tudo tinha pedido a conta já, cara, do banco. Todo mundo tinha saído, cara. E a operação parou. Tipo, ela não avançou, assim, né? Porque estourou as Torres Gêmeas, cara, em 2001 lá, setembro, e aí a operação não avançava. Aí eu falei, nossa, agora estamos ferrados, né, cara? Ficar sem serviço, 15 anos de banco. E aí os caras falaram, pode ficar tranquilo que vamos esperar acalmar aqui o mercado. E vamos... E a gente foi assim, foi. Aí comecei a trabalhar lá, trabalhei um período lá. Saí de lá e fui trabalhar num banco pequenininho, chamava Intercap. Abri uma operação da Intercap também. Também para consumir. Financiamento de veículo, Só que na Intercap só fazia carro carburado, cara. Só lojinha de pedrinha, né? Certo. Não fazia concessionária. Quando eu fazia um carro com gestão eletrônica, eu soltava rojão, cara, porque era um financiamentinho um pouquinho maior, né? Mas eu atendia, cara. Eu atendia as lojas porque a coisa que eu gosto de fazer é atender as pessoas, né? E as lojas, né? Então aquela nostalgia lá, né? Eu levava pão com mortadela no final de tarde, levava pão com presunto e queijo e Coca-Cola de manhã para algumas lojas, né? Sentava lá, chamava o sorveteiro lá e comprava sorvete para todo mundo. Relacionamento. Cara, é isso aí, né? Engraçado, quando eu comecei no Itaú, na rua, só pra passar uma história aqui. É engraçado, cara, que as pessoas te chamam assim e falam assim, ó, chama lá o menino do banco lá. Eu era menino ainda, né? Mas não sabia nem o nome, cara. Aí eu ia lá. Eu pegava a minha bolsa, cara, o carro, eu atravessava a cidade inteira correndo atrás da ficha, cara. Sabe, eu saía de um lado pro outro da cidade pra atender o cara. Chegava lá, não tinha nem cliente, cara, era ficha, né? Não tinha computador, nada, era tudo por fax, né? E os lojistas não gostavam de preencher cadastro, né? Eles não preenchiam cadastro. Chamava o operador pra sentar na mesa e preencher. Quando você pegava uma ficha preenchida, é porque já tinha ido um monte de bancos, né? Já era Já não era de primeira, ficha preenchida. Né? Mas o Juninho lá, né, cara, começando, acabou se correndo. Não, vamos lá, cara, me dá as fichas. Eu pedi a ficha recusada, cara. Ó, Daniel, você não tem as fichas recusadas pra eu trabalhar aí? Ah, como assim? Ah, pega aí, cara, que você recusou aí. Eu tentava lá e revertia uma ficha, duas. Depois a outra ele passava pra mim. Porque antigamente não tinha F&I, né, nas lojas. Esse é um ponto. A gente pedia as fichas direto pros vendedores, cara. O gerente, relacionamento. Por isso que o pão do mortadela fazia diferença também. Sim. Entendeu? Era relacionamento. Você ia montando ali a sua equipe dentro da área através do seu próprio relacionamento. Relacionamento, agilidade, né? Com a parceria. Pô, eu ficava ali o dia inteiro com os caras. Eu não via minhas filhas crescer, né? Eu ficava em loja, concessionária. Eu chegava na loja, ficava lá, ó, lendo jornal no domingo. Não entrava um cliente às vezes, cara. Mas a primeira ficha de segunda-feira era minha. Porque quem tava lá era o Juninho. E aí, negócio do nome, né? Só pra concluir, chamou o cara do banco lá. Não sabia nem o nome do banco, cara. Aí ele falou, ó, chama o menino do Itaú. Aí já começou a melhorar, né? Aí falou, ó, quando começou a chamar, ó, chama o Juninho do Itaú. Falei, bom, o serviço já tá bom. Sim. Né? Porque o meu nome... Nome na frente. E é isso que eu falava pros meninos, pros operadores que eu contratava, ó. Seu nome tem que estar na frente do banco. O nome de qualquer instituição. Porque até hoje tem gente que me fala, o Juninho do Itaú. Eu já fui Juninho do Itaú, já fui Juninho do Santander, já fui Juninho do HSBC, né? Que aí do Santander Intercap, aí eu abri o HSBC, né? Que eu ia entrar no Unibanco ou no Safra. O último banco meu, antes de entrar na Proeste, depois do HSBC, foi a BV Financeira, né? Mas antes de entrar na BV Financeira, o HSBC teve uma crise do Lehman Brothers, né? E aí, nessa crise aí, em 2008, mandou um monte de gente embora, cara. Fechando operação e tal. E aí me chamaram lá, tinha 8 operadoras na época. E aí eu tinha que passar uns nomes. Eu fiquei segurando os nomes, cara, segurando. Não vou mandar não. Mandei e-mail lá pra diretoria, né? Pro pessoal do banco aqui, pro HSBC. Falei, ó, vamos manter os meninos na rua aqui, vamos diminuir a meta deles e tal. Porque a hora que voltar, tá todo mundo posicionado. Porque se você tira o pessoal da rua, te dá uma má impressão lascada, né, cara? Sim. Tô te atendendo. Aí dá uma crise, você recua. Aí depois você volta e fala, agora não quero mais, cara. O momento que precisou, ali você não tava comigo? Sim.
Então eu não queria dar essa impressão. E eles entenderam. Só que não teve jeito. Tive que dar os nomes lá, tive que dar 4 nomes lá. E aí teve um dia lá que marcaram uma reunião, sem eu saber, e eu que marcava as reuniões. E não tinha sala, não tinha nada, não tinha mesa, não tinha nada no SBC. Aí ligou pra mim o Fernando Valverde, que era... Você conhece? Pô, cara, professorzaço, cara. Nossa, o cara... Nossa, eu só tive gente boa na minha vida, graças a Deus, cara. E aí esse cara me ligou, falou assim, ó, uma reunião tal, chamou todo mundo, você vai lá. Eu desci, cara, com a carteira de trabalho no bolso, cara. Cheguei lá. Já pior. Ah, não vai dar, né, meu? Já imaginava, né, que uma coisa aí, né? Porque o banco tava recuando demais, né? E aí ele tava em Ribeirão. É aquela coisa, né? Filial, migra pra Ribeirão Preto, o cara faz a gestão por lá, né? Não precisaria de um supervisor aqui, né? E assim foi feito. Falou, Juninho, vim na pior missão da minha vida. Falei, chefe, você veio me mandar embora. Joguei a carteira. Eu lembro até hoje, cara, nós nos reunimos, falei pros operadores, espera tudo aqui fora. O banco não estava aberto ainda. O banco abria 10h30, era 8h30 da manhã. E eu entrei lá e ficamos conversando no balcão dos caixas, cara. Tudo fechado, vazio. Joguei a carteira assim, aí só foi choradeira, né? O Fernando é um cara bacana, cara. E me ensinou muita coisa, cara. Nossa, os cálculos lá, e é um cara acima da média, sabe? E aí foi, cara, ele falou, Juninho, vim aqui tem que desligar também, tem mais uma pessoa, você quer ficar? E falei, claro que eu quero, eu que contratei todo mundo, eu contrato, Ele fez isso. Isso, não, falei, ficamos ali, foi muito bom. Aí dispensamos os meninos, falei, ó, vocês aguentam aí, tinha gente que queria pedir a conta, falei, não, eu sei o que eu vou fazer, né, sabia nada, né, mas, como Deus é bom pra gente, né, eu tinha tomado o shake fazia uma semana atrás, cara. E aí, então, falando de banco, você teve, antes da entrada, então, na Proeste, você foi demitido. Sim. E aí, ao ser demitido pelo seu tino comercial, você foi empreendendo uma outra coisa que não era algo. Nada a ver. Eu comecei a tomar shake, emagreci. Antes de emagrecer, eu já participei de um STS, que chama lá na Herbalife, lá numa reunião, e comprei 10 mil pontos. Cara, dinheiro assim, mas produto pra caramba, cara. E isso você comprou após Depois que saí, após a demissão. Você já mas conhecia a Herbalife? O que eu tomava, eu comecei a tomar naquela semana, shake. E aí eu me despertou pro negócio, porque eu precisava fazer alguma coisa, né? Eu tenho que trabalhar, né, cara? E aí eu comprei todos os produtos lá e continuei tomando. Eu emagreci 18 quilos em 45 dias. E aí eu adesivei meu carro, vou ser bem rápido aqui. Eu adesivei meu carro. E pra quem não me conhecia, eu mostrava foto antes e depois. E quem me conhecia já perguntava, eu já vendia também. Eu vendia em média 10 mil reais de produto por mês. Fora o espaço, né? Por mês. Por mês. Herbalife. Em 2098. Né? E naquela época o espaço não era muito limitado, não podia fazer nada, tomar shake na rua, não podia nada. Mas a gente tava lá. Eu saí de casa às 7 horas da manhã e chegava às 8 horas da noite, porque eu ia panfletar na rua, eu ia no meu carro adesivado nas concessionárias, nos meus amigos. Aí eu ia pro espaço lá, abria o espaço, lá limpava, antes de começar a servir 11 horas, fechava às 12h30. Aí eu ia panfletar na rua, entregar os panfletos na rua. E depois eu voltava para servir a janta, né? Que é a substituição de refeições. E assim foi, ali eu consegui tirar o sustento da minha família. As meninas choravam, cara. Porque às vezes saía para almoçar cadri lá, e via os caras que banco comprido assim, e achava que eu não trabalhava. O pai não trabalha. Pô, eu trabalhava mais do que ia no banco, né? Por que você não vai trabalhar bem para você? Se você trabalhar bem para as outras pessoas, você vai trabalhar melhor para você, né? E não tem horário, né? Então é uma falsa ilusão achar que vai abrir um negócio e vai trabalhar para menos. Meu patrão trabalha pra caramba. Meu patrão trabalha. Se juntar, acho que todos os funcionários lá não trabalham que nem ele trabalha. Nem há necessidade mais disso, né? Não de não trabalhar, né? Ele já tem gente competente. Com certeza. Tem Cada setor ali. isso, ele tem a gente lá, né, pra isso. Mas a mão dele é muito importante lá. É muito importante. Você conhece, né, o Pardal? É muito importante. Faz toda a diferença. Então, a gente sempre tem que, em algum momento, pegar na mão do cara mesmo. Ele falou, Pardal, vamos em 2 aí, hora por conta de banco, uma situação lá, porque nas empresas a gente passa muito tempo apagando incêndio, né? Mas é bem legal, cara, bem legal. Então você sai do banco de uma forma inesperada. Sim. Vai para a Herbalife, aposta e dá certo. Deu certo. Só que eu tinha que voltar para banco, né?
Porque minhas filhas achavam, não porque ela achava que não era serviço, mas eu já conseguia deixar a Adriana lá, porque eu tinha 50 clientes por dia, em média. Eu tinha que parar de gente lá, porque a Adriana tinha que atender sozinha, e eu ia só na janta. Aí eu tive o convite para trabalhar, para voltar para o HSBC. O Pardal mesmo me ligou junto com o superintendente do HSBC Porque para voltar para lá. nesse período você atendia a Proeste, você era o regional que Isso, atendia a Proeste. pelo HSBC. E aí você teve uma oportunidade de voltar, porque o Pardal estava junto ali, Isso. que era o atendimento do Juninho. Não, o vocês vão... atendimento do Juninho. Porque ficou com outro gestor, né? Aí trouxeram outro gestor que ficou em Ribeirão, mas aí contrataram um outro também, veio transferido de outro estado e acabou atendendo. Mas o único acordo que ficou lá no HSBC foi o da Proeste. Esse acordo aí estava muito bem costurado, entendeu? Desenhado por você. Com certeza, isso. Tava assim, tava muito bom. E aí o Pardal me ligou, junto com o Gugu, né? Falou, ó, Juninho, tem aqui e tal. Cara, vem trabalhar comigo. Falou, ó, não vai dar. Falei, por quê? Porque eu tive proposta do Banco Ford, né? Não, perdão, não tava no... Eu tive proposta da BV e eu vou trabalhar na BV. Aí ele perguntou, o que você vai ser lá? Você é operador. Eu falei, operador? E daí, o que tem ser operador? Não tem nada a ver, cara. Trabalho digno, como qualquer. Não, eu falei, é uma coisa que eu gosto de fazer. Eu não vou. Eu falei, mas você vai ser mandado embora da BV. Eu falei, mas você me mandou embora também. Tipo assim, né? Só é o seguinte, Daniel, só vai mandado embora quem tá empregado. Concorda? Exato. Não tem jeito, cara. Tem que trabalhar. Não tem outro jeito de ser mandado embora, cara. Não tem que ter medo de nada. Então, quando eu fui desligado do HSBC, isso me fez acordar pra vida e perder o medo, né, dessa situação. Não tem medo de nada, cara. Desafio. Como é esse? Não, eu tenho 56 anos, qualquer coisa assim. Se eu achar que não tá bom, cara, eu vou sair, porque tem momentos da vida da gente que o dinheiro vai falar mais alto, e outros momentos é o desafio. Mas, né, e um detalhe também, 80% do que eu faço é porque eu gosto, e 20% é porque eu tenho filho para criar agora, apesar de casada, né? Mas tem, em algumas situações isso se inverte, esse percentual, né? Sim. 80% porque tem filho para criar e 20% porque eu gosto. Porque a vida é assim. Você não gosta toda hora, né? E a gente não faz só o que a gente gosta. A gente não faz só o que a gente gosta, não é verdade? Então, esse percentual se inverte. E aí eu fui trabalhar na BV, né? E foi o último banco antes de entrar no Pardal. Eu conheci o Pardal, já conheci o Pardal, aí o Pardal... Falei, Pardal, tô na BV. Ah, você falou lá que entrar lá, você vai ser operador. Eu falei, não vai adiantar nada. Eu falei, tá bom, eu vou aí para conversar com você. Eu entrei na BV, que era segmentada a operação, né? Loja e concessionária. Legal. Aí um gerente queria loja, outro queria concessionária. Aí eu falei, eu sou do banco, cara. O que vocês pediram para fazer, eu vou fazer. Mas eu fui atender a concessionária. E aí eu fui atender o Pardal. O Pardal falou assim, Eli, é o seguinte, esse banco aqui tá me devendo, porque é isso, porque é aquilo, porque é isso, porque é aquilo. Eu falei, não faço nada com a BV. 400 mil, nem 400 mil paga por mês. Eu falei, beleza, então. Quanto tá te devendo? Tipo, o dinheiro de hoje ali, vamos falar, na cabeça dele é 10 mil. Falei, põe 20 mil aí. Dobrei, falei, como é que você vai pagar? Falei, você me manda a ficha que eu te pago. E assim foi. Eu saí da BV, larguei a BV lá fazendo 4 milhões no grupo, sabe? E... Fazendo 4 milhões, não fazia 400 mil. Não fazia 400 mil. Isso aqui é muito... E eu era operador, você lembra? Fala disso, porque assim, o valor naquele momento era baixo, que o Pardal achava que estava devendo, e aí eu não vou entrar no mérito. Sim. Mas o Pardal achava que estava devendo um valor, você foi, renegociou esse valor, dobrou esse valor. Dobrei. E manda a ficha que eu te pago isso daí. Sim. E saiu da BV fazendo... 4 milhões. 4 milhões. No grupo. Que é o que a gente fala da importância do relacionamento. Do relacionamento. Da confiança. Com certeza. Não é? Com certeza. E isso faz toda a diferença, né? Então, por mais campanha que você tenha, incentivo, isso vai alavancar, vai ajudar, vai motivar, mas se não tiver um bom atendimento, é que nem vocês aqui, se não tiver um bom atendimento, não tem nada que segura. Quantas pessoas não foi bater na porta lá? Nós temos uma parceria de 10 anos, mas quantos já não foram bater na nossa porta lá? Você sabe que eu passei, vocês sabem que nós passamos lá. Não só de parceiro lá, de concorrente da FNE Brasil, mas com pessoas internas lá, que entrou lá querendo arrancar, acabar com a FNE, cara. Acabar com a FNE, trocar o FNE Brasil. Não, se tiver que trocar, nós vamos trocar, porque também não você, né? Mas por que vai trocar? Com certeza. Falhando em alguma coisa, tem que ter uma parceria sólida de confiança,
pra trocar tem que ter melhor. Com certeza. E eu vi o sistema lá. Falei, o sistema A, B e C. Mas o que eu tenho aqui? Cara, com certeza, tem coisa que dá pra melhorar. Sim. No seu, né? Eu falava pro concorrente seu lá. Mas eu tenho coisa aqui também. Então, tem coisa pra melhorar. Tanto é que melhorias nós fizemos, que a FNE Brasil acatou, assim, lembra um mês lá que foi mais de 6, 7 melhorias que a gente sugeriu e que se servir, né, funcionar pros demais concessionários, eles acatam, né? A FNE Brasil, a FNE System, né? E assim foi feito. E eu não troquei. Mas por quê? O que pesou realmente para não trocar, porque sistema por sistema, você vai se virar com o outro. Mas o atendimento que me pesou mais, o atendimento de vocês, sabe? O atendimento de todos que passaram na concessionária. Todo mundo tem um pedaço lá, né? O Sidney que foi implantar, né? A Leila, que nem tem que falar. Nossa, a Leila conhece o Pardal lá, né? Vixe, Maria. O pessoal lá, né? O Pardal dá a casa dele pra gente dormir, né? Ficar lá, sabe? Assim, fazer treinamento, sabe? Então, esses são de casa, né? Sério. Então, muitos que passaram lá, todo mundo tem uma contribuição. Isso que pesou pra gente não trocar. Porque o sistema, um acaba copiando o outro, né? E aí, se você tá numa posição que nem a FNE Brasil avançada, o pessoal vai começar a te copiar, né? Sim. Você sabe disso, né, Daniel? E aí ou você continua e renova o atendimento, ou você fica parado. Sim. Né? E a nossa filosofia é manter sempre o consultor rodando loja, fazendo treinamento, performando na venda de produtos para trazer uma rentabilidade maior. Com certeza. E fazendo, assim, um trabalho de confiança sólida. E falando nesse trabalho de confiança sólida, foi aí que você teve o convite do Pardal para ir para o grupo, é isso? Sim, em dezembro de 2010, o Pardal me convidou para trabalhar para ele, para montar a operação lá, né? E aí eu saí, eu pedi a conta da BV, o Banco Ford me chamou também. Era uma experiência que eu gostaria de ter, mas eu optei pela Proeste, que foi a melhor decisão que eu fiz, né? Sim. Porque lá, na verdade, a gente trata com todas as pessoas, né? A gente tem respeito por todo mundo, né? Mas é o Pardal, né, cara? Não, assim, eu não reporto mais ninguém, né? Assim, você construiu. O Pardal, né? Então, até que os gerentes também, né? Todos eles, nós temos diretores comerciais hoje das 3 bandeiras, né? Os caras estão mandando bem aí também, né? Tá fazendo um bom trabalho. Que se reporta ao Pardal também, né? E você nunca teve medo de recomeçar? Você sempre, assim, na maioria dos seus trabalhos, você pediu demissão para ir para um projeto que você acreditava, que sempre deu certo. Acho que isso é muito importante, confiar, que você confia no seu trabalho. Confiando no seu trabalho, você tendo essa base maravilhosa que você tem, você consegue passar isso para os demais. Então, todos os bancos que você passou, você deixou um bom legado. O Fernando Valverde, que a gente falou aqui agora, que teve que te demitiu você chorando, triste, né? Você foi empreender e depois entrou no Grupo Proeste como gestor de FNA e virou diretor. Como a gente está numa reta final de programa, eu quero depois que você volte aqui para a gente conversar sobre a sua carreira dentro do Grupo Proeste, né? Montando a operação, colocando um promotor de FNA na ponta, criando processo, rotina. Você topa voltar para a gente falar disso? Com certeza, e tive a oportunidade de trazer o patrão aqui, porque ele é um cara excepcional também. A oportunidade já está dada, a gente só precisa... O Pardal é exemplo. O Pardal tem que estar aqui. Então, para finalizar, vamos falar um pouquinho desse quadro aqui, porque você não tem uma banda de pagode, certo? Eu já tive, né? Já teve. Lá atrás, né, Pertão? Sim, isso. Mas você tá tocando no casamento da sua filha. Casamento da minha filha. Conta pra gente, eu já sei dessa história maravilhosa. Para finalizar, então, conta pra gente como que você tá aqui e você ia ficar muito tempo, acabou ficando mais tempo que o pessoal gostou? Não, é o seguinte, né, cara? O pessoal sabia da minha vontade de tocar lá e teve 2 bandas lá tocando, né? Um DJ e mais 2 bandas, né? E aí uma delas era um grupo de pagode, né? E aí eu ficava lá, né, de perto ali, olhando. Aí foi uma amiga nossa lá, falou, ó, pai da noiva quer tocar aí, né, cara? Então os caras falaram, aquele branquelinho, gordinho lá, velho. Ah, deixa ele lá, né? Pai da noiva? Pai da noiva, né? Então tá. Aí eu falei, porque ele que você vai tocar aí? Aí ele falou, não, você que vai tocar, né? Vai tocar o rebolo aí. Eu falei, não, o instrumento eu sei, o que você vai tocar? Ah, eu falei, toca o que você quiser, eu falei pra ele, né?
Aí ele começou lá, tirar um cavaco lá, um barulho lá, e eu esperando. Aí ele olhava pra mim e eu, tá, né? É o momento certo de tocar, né, cara? Claro. Você sabe, né, no ritmo, né? Aí eu entrei cortando lá tudo, cara. Aí o cara, ele olhava assim pra mim e falou assim, o que esse barrigudinho branquelinho que é, né, velho? Tá fazendo certo, Tá certinho aqui, cara. Eu não quero sair mais, porque se senta ali, bicho, se deixar eu toco a noite inteira, né? Se deixar, bicho. Aí foi legal, caramba, foi uma experiência, assim. E o Pardal também não acreditava. Eu falei, Pardal, se esse cara deixar lá, eu vou tocar. Eu falei, mas o que você toca lá, Juninho? Ô, Pardal, eu tive um grupo de pagode. Eu falei, não acredito que você vai tocar. Vou tocar aquele rebolata. Que aquilo lá é um... Falei pra ele, é um tambor lá, né? Mas então tá bom, então. Aí ele não acreditava. O Pardal ficou doido, cara, quando eu vi eu tocando lá. O Pardal tava lá também. Era pra trocar uma música, tocou quantas? Ah, toquei umas 3 lá, né? Mas aí os caras tinham que encerrar. Ah, aí o dono do instrumento já queria, falou, sorte aí, né, velho? Tipo, né? Não, esse é o problema de você chamar a plateia pra cantar, né? Quem quiser cantar, porque depois o cara canta melhor que você, né? Melhor não arriscar, né? Então, eu não canto nada, né, cara? Só faço o refrão, porque a voz também não permite, né? Mas no instrumento eu curto, cara. E pra filha ficou... Ficou memorável, cara. A Giovana nasceu nesse meio aí, né? Eu lembro que quando eu tinha um grupinho de pagode lá, eu tocava nos barzinhos, a Giovana dormia eu estacionava, tinha um Chevette, cara, e eu estacionava o carro na frente da lanchonete, né? E ela dormia no carro, cara. E eu ficava tocando até 1 hora da manhã, assim, né? Mas tocava a troco de, né? O dia de hoje, 50 e as porção, né, cara? Aí chegar em casa feliz, né? 50 no bolso, com as barriguinhas tudo cheias, né? Só chegar, tomar banho e dormir. Só dormir. Muito bom. Ô, Juninho, agradeço demais sua presença aqui. Sabe que você, além de um parceiro de negócios que a gente tem, você é um amigo pessoal meu, um amigo de todo mundo da FNAI. Não, eu adoro vocês, cara. Pra mim, assim, não tem, né? A gente sente, né, dona Neila, né? Quando faz umas mudanças aí, né? Por região, que é necessário, mas aí qualquer um que chegar, vai chegar mesmo, sabe? A Proeste vai estar sempre aberta aí para todos os consultores, porque a gente precisa disso, né? A gente precisa desse contato, né? E porque quando a gente fala, às vezes não dá o mesmo efeito, mas vocês vêm de fora, assim, e fala pro time de vendas lá, eles escutam diferente, né? E prestam mais atenção, né? Que a gente traz boas práticas de mercado. Com certeza, com certeza. Muito obrigado. Eu que agradeço. Pessoal, nós estivemos aqui hoje com o Juninho, para lembrar, ele já foi de banco, abriu o mercado, pelo que ele falou aqui com a gente nesse bate-papo maravilhoso. Entrou no Grupo Proeste como gestor de FNAI, hoje ele é diretor de FNAI, e ele vai voltar aqui, ele prometeu que ele vai voltar aqui para falar desse processo interno. E aí, quando a gente fala de dentro de Proeste, a gente fala de reorganização de FNAI, não existia, mas não do jeito que está hoje. Ele organiza o processo de FNAI, traz rentabilidade para a operação através de venda de produtos agregados que não existia, coloca um sistema de gestão, então tem muita coisa para ser falado. E ele promete que volta aqui para falar disso. Volto sim, vixe, com certeza. Gostei demais. Obrigado. Tá suando aqui, mas tá bom. Legal. Obrigado, gente. Obrigado, até a próxima.